Atenção, a gente tem a informação, em menos de 48 horas, foram 2 cargas roubadas, levadas nesses complexos. Uma no Jacarezinho, que a gente conseguiu mostrar aqui, o saqueamento no momento, a carga de frango. 48 horas depois, essa carga que teria sido levada para o Complexo da Maré. Nós vamos ao vivo lá, aqui comigo o Dr. Carlos, mas quem está no local onde tudo aconteceu, Jackson Silva, boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Pois é, isso em menos de 48 horas, 3 moradores baleados e vários motoristas reféns de bandidos. O primeiro caso aconteceu hoje, na madrugada, quando os bandidos abordaram 2 caminhoneiros na Penha, fica a poucos metros daqui. Eles obrigaram esses motoristas a seguirem para a Vila Kelsons, que fica na Penha também. Um dos caminhões acionou o alarme e travou. Então esse motorista foi obrigado a entrar no outro caminhão e os 2 seguiram em direção à favela com um fuzil apontado para a cabeça. Só que os policiais militares perceberam, abordaram esse veículo, houve intensa troca de tiros, os criminosos conseguiram escapar. Agora aqui no Complexo da Maré a situação foi ainda pior. Ontem, por volta das 3h30 da tarde, os bandidos abordaram um caminhão que seguia aqui, ó, pela Avenida Brasil. E em direção aqui à comunidade da Nova Holanda, mostra aqui por gentileza, Alessandro Freitas, eles entraram nesta rua quando os policiais perceberam que era um assalto, então cercaram o local. Também houve intensa troca de tiros. Lamentavelmente, 3 moradores foram baleados, 2 deles não resistiram aos ferimentos. Isabelle Benito. É o que eu falo o seguinte, ô Jackson, a gente está falando desde o momento em que a gente tinha a carga roubada na imagem do Jacarezinho, a carga de frango. Eu falei o seguinte, você imagina, essa carga levada, você tem motorista sequestrado, você tem a polícia acionada, não é de hoje, a gente já viu isso. Aí a polícia acionada, Carlos Augusto, tem a vista, né, que o caminhão entra na comunidade, que tem 2 trabalhadores e vai fazer o cerco. Tem um tiroteio, a tragédia iminente de quem vai estar na linha do fronte e quem vai ser o mais arriscado, além, é claro, das vítimas sequestradas pelos vagabundos, é o morador da comunidade. Olha o fato aí, 2 mortos. É verdade. Boa tarde, Isabelle, boa tarde a todos. A gente só tem que entender o começo da história, saber que quem está errado ali são os roubadores, né? As pessoas que praticam os crimes. Aí depois é que vem as ações policiais, as ações do Estado do Rio de Janeiro, da polícia, para você saber se você agiu errado ou não diante daquele erro inicial que são os roubadores. Isabelle, polícia acionada com gente sequestrada dentro do caminhão. Entra ou não entra? Aí é que tá. Como é que você não vai entrar com uma pessoa refém? Como é que você não vai entrar diante? Tem que mudar a lei também, porque a lei manda você agir. Então, como é que você não vai entrar... Qual é o protocolo? Como é que você não vai entrar quando a lei manda você entrar? Como é que você não vai entrar quando tem uma pessoa refém? Como é que você não vai entrar? Ah, você espera o melhor momento para entrar? Você não ataca diante das circunstâncias, o menor efeito danoso é você não atacar? Como é que se faz uma ação dessas que você não coloca em risco o morador? Sinceramente, Isabelle, eu já parei para pensar 1000 vezes. Sabe por quê? 1000 vezes. E não consegue, sabe por quê? Nisso a gente pensa, meu Deus, deveria deixar, eles saqueavam, depois entrava e pegava o motorista. E se eles matassem o motorista? Aí a família do motorista. A família do motorista ia cobrar a polícia. Aí você para pensar, ontem a gente deu aqui, em plena Avenida Brasil, em que um Uber é sequestrado e levado para os 5 Bocas. A polícia entra, resgata as mulheres e o motorista de Uber, todo mundo bateu palma, heróis. Não teve ninguém morto, mas poderia também ter morto. E outra coisa, são muitas ações por dia, assim, no Rio de Janeiro, a gente só sabe quando tem esse efeito ruim, tá? Então são muitas ações exitosas, muitas ações boas da Polícia Militar, principalmente, e a gente só sabe quando tem o efeito colateral, que é aquele terrível, né, efeito colateral, que infelizmente, em decorrência da ação policial. Porque entra o cara, o vagabundo, rouba a carga, que é um fato que está sendo frequente. Porque a gente tinha ali a Baixada, a Chegada, a Dutra, não. A gente tem os caras da Maré, foram os que mataram o Jean lá em busca da carga e levaram para Maré. O roubo de cargas levando o caminhão para Maré. A gente viu essa semana levando a carga de frango congelado para o Jacarezinho, para que teve o saqueamento porque os vagabundos deram no pé. E o que acontece é que dentro dessas comunidades, a partir do momento que você tem a polícia, avistou o crime ou foi comunicada e chamada para se combater o crime, ela vai entrar e vai ter tiroteio. E a vida da comunidade está acontecendo. Eu te pergunto, eu te faço uma pergunta. Quais são as ações
que a polícia mais leva vantagem em cima do bandido? Quais? Quais são as ações? É o carro blindado e o helicóptero, né? A aeronave. A aeronave, a gente não tem o deslocamento o tempo todo dela, porque Sim. é muito dinheiro e não tem o recurso, não tem recurso para isso. Mas se nós tivéssemos recursos para isso, por exemplo, o cara quando tem deslocamento de aeronave, por exemplo, um roubo de cargos, o cara não mete a cara, o cara não dá tiro, porque ele sabe que ele vai morrer. Então você não tem o tiroteio. As pessoas entendem que a Mas dá aeronave tempo num caso causa como dano. esse? Eu queria que me apontassem o tiro errado que uma aeronave deu na vida, porque eu não me recordo, deve ter dado, mas eu não me será que recordo. dava tempo? Ô, Jackson É isso que eu Silva. estou falando, a gente tem que ter pontos de deslocamento de aeronave nessas regiões mais conflagradas, Isabelle. Então, o que eu estou pensando? Na agilidade. Nesse caso, essa carga foi roubada e depois apresentada em plena Avenida Brasil, ali que a gente está vendo as imagens. A polícia foi acionada ou já avistou o crime acontecendo e entrou na favela? Isabelle, a carga, na realidade, ela não foi roubada, foi uma tentativa de roubo dessa carga. Os policiais militares que faziam patrulhamento aqui na Avenida Brasil, eles perceberam que teve uma perseguição. Só que, infelizmente, os bandidos entraram por esta rua, aqui na Nova Holanda. E aí os policiais fizeram um cerco no local, com policiais também do batalhão daqui da Maré. Mostra ali, por favor, Alessandro, por gentileza. Ali tem uma barricada, isso impediu que eles entrassem com um caminhão. Então os policiais fizeram um cerco exatamente ali. Houve intenso confronto e, lamentavelmente, os moradores, 3 moradores, foram baleados. Agora, Isabelle, só para informar, a gente já vem falando sobre isso há muito tempo, a estratégia desses bandidos é sempre a mesma. Hoje, por exemplo, por volta das 5h30 da manhã, da madrugada, eram 8 bandidos. Usaram 2 carros e uma moto. 4 deles estavam armados com fuzis. Aí, novamente, a gente fala novamente, quem é que cede o fuzil para esses bandidos? Nós falamos sobre isso ali na Cidade de Deus. Lembra disso? Ou seja, os bandidos daqui cedem armamentos pesados e tem uma troca. Eles roubam as pessoas, trazem a carga para cá, para essa favela do Complexo da Maré, e aí depois eles vão negociando, não só com a carga, mas também há dinheiro no meio. Vale também lembrar, Isabelle, que essa comunidade é dominada pelo Comando Vermelho, e não só essa, a Kelson também, que fica perto daqui. Ou seja, são comunidades controladas por essa facção criminosa que tem roubado muita carga aqui no Rio de Janeiro. O grande problema é que essa imagem, que é a mais apavorante, que é o momento do bar em que as pessoas gritam morador baleado, a imagem do morador, Pô, cara, é terrível, cara. é Pô. muito forte porque é um senhor, eu analiso a imagem, não é essa outra. É um senhor que saiu de casa com a sua meia soquete, sabe aquele senhor já aposentado? Com uma regatona e que tava com a sua cervejinha tomando lá Bom vivão, o negócio. que ralou a vida toda. Tá lá no seu momento de descontração à tarde, sentado com os amigos, batendo papo. A cerveja ainda tá no copo. Ele toma um tiro, ele cai do mesmo jeito que ele tava conversando. Ele não viu nenhum momento, que é um momento... É o cara que é socorrido pela moto, que esse homem morreu, não é, Jackson? Exatamente, Isabelle. Esse homem, ele tem 70 anos, já é um senhor de idade. Ele estava na rua quando foi vítima de uma bala perdida no meio do confronto. Vários moradores gritando, pedindo para socorrer, sinalizar a polícia ajudou nesse socorro, levou para o hospital da região. Vale também lembrar, Isabelle, que havia uma festa das crianças aqui no Complexo da Maré. As crianças saíram desesperadas no meio do tiroteio. A bala voando por aqui, as crianças tentando se proteger. Infelizmente, isso é uma rotina das favelas do Rio de Janeiro. É uma tristeza. E nesse momento desse homem, Carlos, que eu acho que vale também para a polícia, a foto em que o corpo desse homem, que cada homicídio desse vai ser apurado pela DH. A foto desse homem, ele não tem nem a corrida. Tipo, você começa o tiroteio, você sai correndo, você fica no meio da linha de tiro. Porque quando você escuta o barulho, a munição já passou faz tempo. Ele tá sentado, a mão dele, ele toma um tiro, ele tá caído, a mão dele tá próxima ao copo de cerveja dele. E armas muito poderosas, né, Isabelle? De longa distância. É que elas perfuram, elas percorrem um caminho muito distante. Agora, repito, como é que você ganha disso? É superioridade numérica. Ali não tem porque foi uma ação muito rápida. Caveirão causa dano.
O que você tem para você evitar o tiroteio, para você resgatar Mas nesse e tempo impedir? daria para acionar uma aeronave? Aí é o que eu tô falando, Isabelle, é aquela solução que eu sempre Protocolo falo. rápido? Aquela solução que eu sempre falo, que nesses pontos conflagrados, que nós sabemos que tem roubo de carro, roubo de carga, tem essas coisas Tem que ter todas. agilidade, Botar assim. 2 aeronaves com pontos de deslocamento rápido, eu sei que é recurso. Com acionamento rápido. O cara não vai meter a cara, não vai dar tiro em polícia. Porque quando a aeronave chega, acaba o tiroteio. As pessoas têm que entender que a aeronave, ela, apesar de causar dano ao bandido, é um instrumento que causa mais paz do que dano. Porque você não vê tiro errado, o tiro é de baixo pra cima, acaba no E é chão. a primeira vez que a polícia fica sem igualdade com o vagabundo, porque você tá no alto, o vagabundo não tá de Esquece, helicóptero. você passa a ter superioridade. Exatamente. Superioridade você corre. Sempre foi assim. E superioridade cessa tiroteio na hora. Exatamente, o tiro é pro chão. O tiro acaba no chão, porque é de cima pra baixo. Só a Entendeu? presença da aeronave já é intimidadora. Eu acho. Jackson Silva. Porque senão, não sei como acabar com isso não, cara. Isabelle, um dos motoristas veio do Rio Grande do Sul, ele estava apavorado, nós gravamos com ele e isso reflete, né? Eles têm medo agora de entregar cargas aqui no Rio de Janeiro. E vai refletir aonde também? No preço da comida, no preço de outros objetos também que a gente consome aqui no Rio. Lamentavelmente, a violência, principalmente sobre roubo de carga, está refletindo até no preço. Agora veja só o que a Polícia Militar tem feito aqui na região. Ó, eles cercam vários pontos aqui da Avenida Brasil, tem aqui ali na frente, em toda a Avenida Brasil. Só que, lamentavelmente, os policiais não podem ficar em todos os lugares. Então estão aqui. Os bandidos já sabem que estão aqui, aí eles pegam um caminhão e entram por outro acesso do Complexo da Maré. Quando não é aqui no Complexo da Maré, eles entram lá na Kelsons, em outras comunidades, como o Complexo da Penha também, ou seja, são comunidades dominadas pelo Comando Vermelho. Então, nesse momento, os policiais param carros para evitar que saiam armas e drogas daqui, eles ficam de olho. E foi exatamente o que aconteceu ontem. Eles perceberam que aquele caminhão estava com bandidos armados, abordaram, houve perseguição quando os bandidos entraram aqui no Complexo da Maré, na favela Nova Holanda. Isabelle Benito. E vou falar uma coisa, a gente sempre fala isso, o deslocamento, a polícia presente, importante, mas não funciona. Você não tem uma polícia a cada esquina da entrada do complexo todo. Lugar todo. Os caras não vão parar de roubar. E os outros crimes também estão acontecendo. Os outros crimes estão acontecendo. Os caras não vão parar de roubar carga, tá? Não vão parar. Efetivamente não vão parar. Eles têm dentro da facção, eles têm uma hierarquia, um destacamento justamente para roubo de carga. Eu nem tô falando de você dar logística ao roubador de carga. A gente sabe que hoje, dentro da esfera do tráfico de drogas, você tem o cara que é o gerente do roubo de carga. Tem a conivência também policial, que tem sempre um outro vagabundo que dá o trabalho pros caras. Venhamos ou convenhamos. Então você tem que ter um conjunto de história. Combater o quê? Nesse tipo de caso que a gente tá falando, que levou à morte de 2 moradores da favela, que estavam lá diante de que acontece um pipoco desse e acaba tomando uma bala perdida, o que acontece é o seguinte, você tem que ter policiamento? Ter. Blitz, que a gente está vendo do lado esquerdo ao vivo, tem que ter. Isso é fato. A gente está falando de Avenida Brasil perigosíssima, não só para roubo de cargas, mas para presença policial. Vai solucionar? Não, porque você vai ter vários pontos e vários outros locais acontecendo que o batalhão ali, o BPVE, tem que dar conta de tudo, das vias expressas. Você tem que ter uma investigação da roubo de cargas? Já acontece, a gente vê ultimamente um atrás do outro. Mas você tem que trabalhar algo muito mais efetivo além disso. Eu acho que é um conjunto. Alguém rouba pra alguma coisa. Quer ver só? Na semana passada o Jean morreu porque assaltaram ele porque tinha uma carga de peças. Aí o próprio primo falou, a carga dele não valia nada. Eu falei, isso era pra alguma coisa, e isso bandido não dá bote à toa, isso era encomendada. Prenderam outro traficante, que era o roubo de carga, que fazia montagem de carro cabritão, do qual se lucra muito numa ponta da história, que tá longe da favela, que tá longe de tudo. É você saber estudar o crime que acontece no Rio de Janeiro e que leva a esse tipo de sangue na rua. Você entende? Isabelle, a nossa é muito vantagem, mais complexo. A gente tem que ter vantagens. A nossa vantagem de nós sermos o Estado, o poder estatal, é a gente usar o céu. O céu, com todo respeito... Menino, mas você tá encalacrado com o helicóptero. Eu entendi a importância dele já. Esquece o helicóptero. Céu é Jesus? Pedir pra Jesus? Também, porque eu acredito. Mas olha só, eu creio no poder da oração. Mas eu não é só Jesus. Você tem que ajudar Jesus a te ajudar. Há determinados pontos que nós sabemos que são conflagrados. Esses pontos, as empresas privadas já fazem isso.
Por que não coloca essas cabines com o policial, às vezes que o dia inteiro lá, esperando a ser acionado? Por que a gente não usa uma outra mão de obra que não a polícia para monitorar o céu com drone? As empresas já fazem isso, gente. As empresas já fazem isso. Vamos dar um exemplo. Daqui até aquela praia ali, a gente sabe que tem muito roubo de carga. Vamos botar a operação de drone daqui até ali com deslocamento para a gente ver para onde vai a carga, quantos são, qual o tipo de armamento, qual o tipo de veículo. Civil, né? Claro, cara, a gente tem que usar nossas armas. Eu levei essa ideia para o governador. Você pega um ponto conflagrado e faz um teste. Pega uma cabine dessa, não usa o policial, não, o policial tem que ter pronto uso. Usa, por exemplo, os egressos das Forças Armadas, os caras que saem do militarismo, ficam à toa aí e às vezes vão até servir para outra coisa ruim. Pega essas pessoas e monitora a câmera, monitora drone, pra gente ter vantagens. Nós não temos isso aí que está acontecendo aí. Essa imagem que você está vendo aí. Essa imagem que você está vendo aí. Da Blitz ao vivo, essa imagem da Blitz ao vivo. É praticamente a falência da segurança pública, porque o cara está ali. O cara está fazendo um policiamento ostensivo, está exposto, não sabe por que está ali, porque ele está ali para se deparar com algum tipo de ocorrência. Ele está ali, sinceramente, Isabelle, usando a força que ele tem, mas ele pode usar muito mais. Sim. Isso aí, ele pode ser. Isso aí não precisa ter isso aí. O cara pode monitorar pelo alto. Eu acho que precisa. Blitz precisa sempre. Uma dessa cata alguém armado. Mas por que não a Blitz é monitorada, uma Blitz direcionada? Entendi. Porque o drone direciona a Blitz. Uma Blitz modernizada. Jackson, tem outra informação de roubo de carga? Sim, Isabelle, você falou muito bem com relação aos policiais militares que estão aqui, mas não podem ficar em vários lugares. Ontem, por exemplo, também teve um roubo de cargas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Dessa vez, 5 criminosos foram presos, os policiais apreenderam armas também e conseguiram recuperar a carga. Agora, mais uma vez, o motorista que veio de longe ficou no meio do tiroteio. Houve troca de tiros. Entendeu, Isabelle? Sempre tem troca de tiros, porque os bandidos são ousados, né? E além disso, o motorista que não é do Rio de Janeiro, é de outro estado, veio para cá e mais uma vez ficou refém dos bandidos com armamento pesado para a sua cabeça. Isabelle Benito. A gente tem que criar, porque é o seguinte, a gente tá falando semana toda, aí o cara veio lá do Rio Grande do Sul, como esse daí, entregar a carga, perdeu parte da carga, o outro perdeu, aí o cara vira e fala assim, qual é o frete, para onde? A logística é para o Rio de Janeiro? Não, eu vou, mas eu tenho que cobrar mais caro porque eu tenho que dar segurança. Você acha que o empresário vai pagar esse custo? Não. Termina no custo do produto no mercado para o carioca. Não, e o empresário, vida cara. O empresário também não é o culpado, porque ele também é vítima e ele precisa ter lucro. Se ele não tiver lucro, se ele não tiver lucro, ele fecha. Ele fecha. Mas ninguém está falando isso. Estamos falando que alguém paga a conta. Não, sabe por quê? A sociedade paga a conta da violência. Quando a gente fala isso, as pessoas falam assim, pô, o empresário é culpado. Não. A gente só está explicando para as pessoas. Ninguém vai trabalhar dando prejuízo. Pois, Isabelle, e outra coisa, isso passa até pela reformulação das leis, porque o crime compensa ou não, né? O cara olha a carga, a carga de 600 mil, fica 3 anos agarrado, coisa e tal, ele faz uma matemática na cabeça dele. Então, assim, tem que ter um aumento de pena para o cara falar, pô, isso aí não vale a pena. Aí você, naturalmente, você diminui ou ele vai para mais caras. Então, assim, eu acho que tem que ter um endurecimento em quem compra carga, um endurecimento de quem é pego. Esses 5. Compra! Você acha que essa... Só para eu falar uma coisa, Jackson, essa carga aí de hoje era do quê? Era carga de carne, Isabelle Benito. Carga de carne de porco, tá? Carne, tá. Eles conseguiram recuperar essa carga e o motorista seguiu em direção, exatamente. A outra era de frango, essa era de carne. Você acha que era para alimentar o povo pobre? Não, roubaram para vender para mercado, para comércio pequeno, que não quer pagar e que alimenta a cadeia criminosa. E que depois, se a polícia for lá bater no mercado dele, ele vai falar, olha, estão aqui me prendendo injustamente, eu sou um comerciante. Que é uma receptação qualificada. Aí vai pegar uma receptação qualificada, que é no uso do comércio, mas é uma coisa muito simples. Vai continuar comprando de vagabundo. Eu acho que tinha que endurecer em todas as pontas, na pena criminal, na investigação aí na polícia. Comprou de vagabundo que roubou carne, vai ficar igual vagabundo, não é um trabalho só de polícia. É vagabundo igual, só não mete a pistola na cabeça do caminhoneiro, o resto é igual. Vamos lá, daqui a pouco tem a reportagem completa e Jackson volta direto da Avenida Brasil, onde acontece nesse momento essa blitz da polícia em relação ao acontecimento de ontem. 3 pessoas foram baleadas e 2 delas morreram. A gente vai ver agora a reportagem completa do que aconteceu ontem no Complexo da Maré. A PM foi ao local para resgatar e recuperar uma carga roubada. E aí ficou o morador no meio do fogo cruzado. Adivinha, sobrou para quem? Na mesma região, mais um roubo de cargas. Dessa vez aconteceu na Penha. Hoje, 2 motoristas também foram feitos reféns. Jackson Silva. O motorista que não pode ser identificado conta que ficou no meio da troca de tiros. Tava seguindo o carro deles, acabei entrando na contramão, os policiais perceberam
Aí entraram em ação, né? Aí deu trocas de tiros. Aí o cara que estava no caminhão comigo acabou abrindo a porta e saltou para fora correndo. Aí eu andei mais uns 300, 400 metros e parei com o caminhão. Aí corri para um abrigo que tinha ali perto. Aí logo os policiais me encontraram lá, né? A vítima e outro motorista foram abordados por bandidos na Penha, na zona norte do Rio. O que estava no caminhão comigo ali era uma pistola. Mas dentro do carro o cara tinha fuzível, metralhadora. Policiais militares que faziam patrulhamento de rotina perceberam a ação dos bandidos e houve troca de tiros na Avenida Brasil. Os criminosos usaram 2 carros e uma moto para praticar o roubo. Um dos caminhões tocou o alarme e travou na hora. O motorista desse caminhão foi obrigado a entrar nesse veículo e ficou junto com outro motorista. Os 2 ficaram sob a mira de armamento pesado e seguiam em direção à favela Kelsons, que também fica na Penha. Mas os policiais chegaram a tempo. A carga de carne foi recuperada. Os 2 caminhões tinham a mesma mercadoria, com um valor total de R$ 460 mil, sendo 230 mil cada uma. Nesta quinta-feira, mais uma tentativa de roubo de cargas. Dessa vez, na favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, que também fica na Zona Norte. Moradores sinalizaram para os policiais militares sobre 2 homens baleados. Morador baleado. Morador baleado. Um deles foi socorrido neste carrinho. Morador baleado! Morador! O outro foi levado em uma moto. Pelo menos 3 pessoas foram baleadas. As vítimas foram encaminhadas para um hospital da região. 2 delas não resistiram aos ferimentos. No local, ainda era possível ver o rastro de sangue. Segundo a Polícia Militar, a ação criminosa aconteceu por volta das 3h30 da tarde. O motorista levava laticínios no caminhão e foi abordado por bandidos que anunciaram um assalto. A vítima foi sequestrada e levada para a favela Nova Holanda. Os PMs foram acionados e houve troca de tiros. Na comunidade havia uma festa para as crianças quando houve a troca de tiros. As crianças correram para se proteger. Meu Deus, qual foi esse tiro, mané? O evento foi organizado pelo MC Pose. Bala voando, as crianças tudo dentro do campo lá, tudo apavorado, chorando. O bagulho é sério, da hora, bagulho, pô, que isso, mano. O Complexo da Maré tem 16 comunidades. A região é controlada por uma das facções criminosas do estado do Rio de Janeiro, que concentra grande parte do roubo de cargas. Esse tipo de crime virou rotina e é um desafio para o estado. Na hora ali dá um medo, né? Apesar que depois, mais tarde, que começa a cair a ficha, né? No momento, assim, tu só vai fazendo o que eles estão pedindo, né? Graças a Deus, estão todo mundo são e salvo. Vamos acabar logo. Ao vivo, de volta lá da Blitz na Avenida Brasil. Reforço policial hoje, depois desse episódio. Jackson Silva. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. A gente continua aqui no Complexo da Maré, no acesso à comunidade de Nova Holanda. Para quem está assistindo ao SBT Rio agora, tudo começou ontem por volta das 3h30 da tarde, quando bandidos sequestraram um carro e um motorista e levaram exatamente para essa comunidade. Entraram por esta rua, mas os policiais perceberam e cercaram ali na frente. Houve intensa troca de tiros e 3 pessoas foram baleadas. Infelizmente, 2 moradores não resistiram aos ferimentos. Agora, Isabelle, só uma observação. Essa comunidade aqui em Nova Holanda, ela é dominada pelo motoboy. Nós já divulgamos várias imagens do motoboy, a rotina dele na favela, denunciamos, né, o para dele aqui, do motoboy aqui. O motoboy é um traficante muito bem articulado. Então, se os bandidos roubam cargas e trazem para cá, é porque ele permite. Não só ele, mas também outros traficantes do Complexo da Mangueira também e também do Complexo da Penha. Agora vem para cá, Isabelle Benito, vou te mostrar os policiais. Aqui, Alessandro Freitas, por gentileza. Tem essa viatura aqui, que vou te mostrar agora. Ela foi baleada em uma das ações
da Polícia Militar, aonde? Aqui na Avenida Brasil. Os policiais, mais uma vez, tentando recuperar a carga, né? E também resgatar o motorista. Olha só, a bala pegou nesse vidro, por sorte, o policial não foi baleado, né? Eles continuam aqui fazendo o patrulhamento e hoje, agora, a situação tá calma, é de aparente tranquilidade. Bem diferente da manhã, de hoje, na madrugada, e também de ontem à tarde, por volta das 3h30 da tarde. Isabelle Benito. Carlos Jackson Silva, qualquer informação, você volta aí com a gente. Continua a Blitz lá, Carlos. O pessoal tá de plantão lá no solão. É isso aí.